Vamos falar um pouco sobre um assunto que ninguém gosta de falar. Eu mesmo detesto, mas é necessário porque é uma coisa tão natural como a nossa vida, que é a morte. Falar um pouquinho sobre a morte. A morte é uma coisa que a gente tem por certo, a gente vive presenciando parentes, amigos indo embora. A gente também está na mesma fila para embarcarmos, mas ninguém gosta do assunto morte e ninguém quer falar sobre a morte. Mas a morte, meus amigos, é uma coisa tão certa como a vida que nós estamos vivendo. Você que está vivendo, você tem certeza que está vivo. Da mesma forma, a gente tem certeza também que vamos morrer. Mas ninguém quer tocar no assunto, ninguém quer falar no assunto. Sabe por quê? Porque não se tem certeza a respeito da vida pós-morte. Os espiritualistas insinuam que nós não morremos, nós passamos de uma vida para outra. Mas o certo é que eles não querem passar dessa vida para outra, mesmo sabendo que é uma vida maravilhosa, que vai ficar perto do Pai, perto de Deus, perto dos anjos e ter uma vida eterna. Mas ninguém quer. Todo mundo fala dessa vida após a morte e diz que essa vida é apenas uma passagem, mas na realidade ninguém quer passar para o outro lado. Sabe por quê? Porque no fundo, ninguém sabe de nada. Eu quero falar sobre esse tema e desmascarar muitos mitos das pessoas que dizem, olha, a pessoa que morre está dormindo, está no paraíso, está dormindo o corpo e o espírito está em Deus. Mas na realidade ninguém quer dormir no corpo e o espírito voltar para Deus. Sabe por quê? Porque não se tem certeza. Pastores, padres, religiosos, qualquer espécie de religião que tem essa crença da vida após a morte imediata ou a um longo prazo após a ressurreição, eles querem morrer. Quando se dá a descrição do lugar onde nós vamos habitar após morte, é maravilhoso. É a Nova Jerusalém, outra é o trono de Deus, é viver no lugar onde não tem pranto, sofrimento, não tem dor, onde as pessoas vão viver eternamente, sem doenças, sem problemas físicos, emocionais ou financeiros, porque nós vamos viver eternamente assim como Deus o é. Mas quando se pergunta, você quer ir agora? Ninguém se prontifica. Aí eu entendo isso como sendo uma falsa crença. É o indivíduo que acredita, mas não acredita. Tem certeza, mas não tem certeza. Vive em cima de uma ficção onde na realidade ninguém sabe de nada. E eu provo isso que não sabe de nada porque ninguém quer partir. Por mais triste, por mais sofrimento que a gente possa viver nessa terra, por mais doloroso que possa ser, a doença mais grave, que tenha que deixar você em cima de uma cama, mas mesmo assim, meu amigo, ninguém quer partir, ninguém quer morrer. Prefere ficar com a doença, sofrendo, gemendo noite e dia, mas ninguém quer ir para esse paraíso que é pintado pelas religiões. O que eu acredito é que nenhuma dessas pessoas que pregam essas coisas, que pregam essas fantasias, eles acreditam no que prega. Sabe por quê? Porque eles não têm certeza. A Escritura Sagrada, ela vai num limite de explicação da vida após morte. Existem várias interpretações. Existem alguns que dizem que morre e o indivíduo fica dormindo no pó da terra, aguardando a ressurreição. Que a pessoa, o amor, o ódio, as lembranças dessa aqui, jaz no esquecimento.
Agora eu pergunto, você quer morrer, ficar dormindo e ficar no esquecimento? Não, ninguém quer. Outros já são mais fantasiosos e dizem, não, nós somos como Abraão. O exemplo de Abraão, que morreu e foi para o paraíso. Lázaro morreu e ficou lá no seio de Abraão, ou seja, na casa de Abraão. Ele está lá, desfrutando do paraíso, das benevolências dos céus. Você quer ir? Também não. Sabe por quê? Porque no fundo, aquilo que ele está crendo é apenas uma crendice popular, uma filosofia que não tem nenhuma comprovação científica. Porque na hora de você fazer a coisa, ninguém quer ir. Por mais que vá ficar lá ao lado dos anjos. Então a morte é um enigma que ninguém sabe, nenhum religioso, escritura nenhuma, seja do cristianismo, seja do judeu, ao Alcorão, nada sabe, nenhuma escritura pode desvendar o que há além da morte. Por isso que ninguém se atreve a entrar, porque é desconhecido. Ninguém que morreu veio avisar. Olha, é assim, ninguém. Diz a Escritura que quando houve a ressurreição de Lázaro, diz que muitas pessoas ressuscitaram também, né? Aliás, a ressurreição de Lázaro, de Jesus, muitas pessoas ressuscitaram. Agora eu pergunto, onde estavam essas pessoas que não deram nenhuma entrevista, não falaram nada a respeito de onde eles estavam e como estavam? É estranho, né? Não existe nenhuma informação concreta do que acontece pós-morte. O que é que eu quero dizer assim? Será que eu estou descrendo no cristianismo, né, no espiritualismo? Não, não é descrença. É falta de provas. Existe a falta de crença e existe a falta de provas. Até que me prove, eu estou à procura desse enigma, de desvendar esse mistério. Mas morte, meus queridos, é o contrário da vida. E na realidade ninguém nesse mundo sabe. Por isso que todo mundo teme. Porque o que a gente sabe é só filosofia, mitologia, chamada de sagrado, quando na realidade é apenas um paliativo para que as pessoas acreditem no inacreditável, no inexistente. Precisamos abrir os nossos olhos e a nossa mente para entendermos que o que nós devemos nos preocupar é com essa vida, viver honestamente, basicamente, viver em função dessa fé que cada um de vocês tem, que cada um de nós tem, de maneiras diferentes, mesmo não tendo certeza. Mas o que nós precisamos é viver decentemente, porque o que acontecer depois, para nós, vai ser surpresa. Se vai acontecer ou se não vai acontecer, vai ser surpresa. Porque o mais importante é que nós vivamos decentemente essa vida, respeitando e sendo respeitado, convivendo com o nosso próximo decentemente e mantendo paz uns com os outros. Porque o além, ninguém tem autoridade nem de condenar, nem de salvar. Somente é um mistério de Deus. E isto está com Ele. Porque se estivesse conosco, com a gente, talvez nós fazíamos besteiras. Por isso, ninguém explica. Não tem explicação. Ninguém consegue desvendar. Se alguém está especulando, querendo dar uma informação para você, isso é meramente filosofia e mitologia. Porque concretização, um dia nós vamos ver. Um dia você vai ver e um dia eu vou ver. Mas até então, ninguém tem autoridade de explicar. Porque ninguém sabe.
Alguns falam de coma, as pessoas que estiverem em coma, que morreram e voltaram, mas tudo especulação, é tudo fantasia, para que as pessoas acreditem no inacreditável. Mas o que eu quero deixar com cada um de vocês, nessa hora, nessa mensagem, é que ninguém sabe de nada. Nós temos uma noção. Todos nós um dia vamos saber. Todos nós um dia vamos saber. Mas enquanto estivermos aqui nesse plano, ninguém sabe de nada. Quem disser que sabe e provar cientificamente, venha me dizer. Pense nisso. Que Deus nos abençoe.